Muito obrigado, presidente Edson Lobão, senador, do amigo. Quero saudar a todos os senadores, senador Crivella, autor do requerimento, do convite, para que eu pudesse discutir aqui nesta comissão a situação da dengue no nosso país. Preparei um material, na medida do possível, mais didático possível. Nós estamos à disposição para fazer todo o aprofundamento, as informações adicionais necessárias, mas tentei trazer, estamos aqui com os responsáveis pelas áreas que cuidam do controle de doenças transmissíveis, da dengue, nos acompanhando, mas nós vamos tentar trazer as informações mais essenciais para que nós possamos apresentar aos senadores, uma vez que a situação da dengue, ela tem contornos que preocupam muito a população brasileira, e acho que é muito importante esse espaço de discussão, essa oportunidade de dialogar com os senadores e senadoras sobre esse tema. A primeira questão, deixa eu ir passando aqui, nós estamos trazendo dados fechados em âmbito nacional até o dia 30 de maio, ou seja, até a semana epidemiológica número 21. Isso vai nos permitir fazer comparações com os anos anteriores até a mesma data, o que permite para a gente poder avaliar o desempenho, o andamento, o comportamento da dengue no nosso país. Nós tivemos, até o dia 30 de maio, ou seja, de 1º de janeiro a 30 de maio, 1.021.000 casos prováveis de dengue. Por que prováveis? Porque nós trabalhamos com o conceito de casos notificados. É possível que uma parte desses casos não se confirmem, mas eles são a maneira com que municípios, estados e o Ministério da Saúde trabalham a informação. O maior número de casos se concentra na região sudeste, são 659.900 casos, seguidos da região nordeste, com 162 mil, região centro-oeste, com 119 mil, sul, 54 mil e norte, 24 mil casos. Quando nós falamos de casos de dengue, como nós lidamos com populações de tamanhos diferentes, é extremamente importante que nós possamos comparar cidades, populações de porte diferentes. Eu não posso comparar o município do Rio de Janeiro com uma cidade que tem 12 mil habitantes, simplesmente utilizando como parâmetro o número de casos absolutos. Para isso, tecnicamente, nós falamos de número de casos por 100 mil habitantes, ou seja, nós temos um coeficiente, uma taxa de incidência da doença que permite fazer comparações. Portanto, nós temos como padrão a Organização Mundial de Saúde. É possível apagar essa luz que foi acesa agora? Não, ali da frente da telinha ali. Não? Isso. Essa, obrigado. Obrigado. É que acho que fica mais nítido. A Organização Mundial de Saúde, nós trabalhamos com o conceito de que epidemia de dengue é quando ultrapassa 300 casos por 100 mil habitantes, que seria essa lista tracejada que é apresentada neste gráfico. Desta forma, 2 regiões do país vivem situação epidêmica até o dia 30 de maio. A região centro-oeste, com 787 casos por 100 mil habitantes, e a região sudeste, com 775 casos. A região nordeste se aproxima, mas não ultrapassou ainda 300 casos por 100 mil habitantes, e a região norte e a região sul, objetivamente, não vivem uma situação epidêmica. Nós tivemos 300 casos graves notificados e 378 óbitos notificados. Eu já vou falar um pouco sobre a magnitude desses óbitos no contexto epidemiológico do nosso país. Portanto, a maior incidência, de maneira muito expressiva, se encontra na região centro-oeste e na região sudeste. Aqui nós temos o quadro, e estão destacados numa cor mais escura os estados que estão em situação epidêmica, ou seja, que tem um coeficiente de incidência maior do que 300 por 100 mil, independente do número de casos. Então, nós temos o Acre,
nós temos Tocantins, nós temos o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e o estado de Goiás. Aqui, esses 9 estados que registram maior incidência aparecem por ordem, por magnitude, por ordem decrescente de importância. O estado de Goiás e o estado de São Paulo e do Acre são aqueles que expressam a maior volume, a maior magnitude de incidência da doença da dengue este ano no nosso país. Temos situações de variação importantes, inclusive estados, como é o caso do Amazonas, que tiveram uma diminuição do número de casos, né, certo? E o Espírito Santo e o Distrito Federal, que são 2 estados, e a capital, né, o Distrito Federal, que tiveram uma diminuição do número de casos. Eu chamo a atenção também para o estado de Goiás, que é um estado que no ano passado, 2014, um ano em que nós tivemos uma situação muito positiva em relação ao comportamento da dengue no país, mas nós já tínhamos uma situação epidêmica no ano de 2014, que aumentou significativamente em 2015. É importante destacar também a situação do Brasil como um todo. 2014, nós tivemos uma incidência de 202 casos por 100 mil habitantes, portanto, abaixo do valor que significa epidemia. Este ano, nós temos 503 casos por 100 mil habitantes, puxados, como eu disse, alavancados pela região centro-oeste e pela região sudeste do país. Este gráfico é muito importante porque aqui nós podemos ver a tendência secular, ou seja, o comportamento histórico da dengue no nosso país, nosso país olhando ao longo de 3 anos, o ano de 2014, 2013 e 2015, por semana epidemiológica. Na linha vermelha, nós temos a epidemia em 2013, que foi, sem dúvida nenhuma, até o dia 30 de maio, tínhamos acumulados 1.306.000 casos. Portanto, um comportamento muito superior ao que nós tivemos este ano. Na linha em azul, nós temos o comportamento da epidemia de dengue no ano passado. Eu tenho insistido que foi um comportamento muito positivo, né? Nós tivemos uma grande redução do número de casos, ainda que tenhamos tido casos de dengue em praticamente todas as semanas, nós não estancamos, mantivemos um resíduo de casos pequenos, mas ao longo de todo o ano no país, mas o comportamento foi muito diferente do que este ano nós observamos. E este ano, que está em verde, né, quando nós já identificamos 1.021.000 casos prováveis, vocês vejam que ela faz um comportamento absolutamente parecido com o que aconteceu em 2013, semana a semana, apenas com uma expressão um pouco menor. Então, em 2015, nós voltamos a ter uma manifestação muito parecida com a de 2013. Eu tenho dito, e com muita convicção, de que este resultado expressivo que nós tivemos em 2014, infelizmente, não foi lido pelos gestores municipais, pelos gestores estaduais, por parte da população, por parte da imprensa, como uma situação de resultado positivo que deveria ter desencadeado uma intensificação das medidas de controle para que pudéssemos reproduzir este padrão e não o padrão de 2013. Né? Mas, objetivamente, é isso. É uma fotografia 2015 em menor escala do que nós tivemos em 2013. Né? Com exceção de que em 2013, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro foi fortemente atingido e agora, em 2015, o estado de São Paulo ele é responsável por um número absoluto de casos muito importante. Só voltando um pouco aqui, olha, se nós pegarmos o número de casos, né, São Paulo responde por
quase metade dos casos, 495 mil casos este ano foram identificados em São Paulo. E o Rio de Janeiro, embora tenha uma elevação em relação a 2014, ainda assim tem uma taxa da incidência das mais baixas do país, de apenas 30 casos por 100 mil habitantes. Então, voltando aqui, né, nós tivemos, comparando 2015 a 2013, uma redução de 22% dos casos. Mas, se compararmos com o excelente resultado obtido em 2014, nós tivemos uma elevação de 148%. Um dado importante é que nós já estamos agora observando uma diminuição expressiva do número de casos de dengue, ou seja, no mês de abril, quando nós registramos no país 348 mil casos, nós chegamos ao pico. Um comportamento importante é que os casos já iniciaram em janeiro, tiveram uma elevação de 112% em fevereiro, 90% no mês de março, 10% bateu o pico e agora 68% de redução. E é muito provável que no mês de junho nós tenhamos um número de casos menor ainda do que nós observamos a maio, confirmando a característica sazonal da dengue, ou seja, uma enfermidade que responde a duas questões importantes, que é chuva e temperaturas elevadas. Então, com a diminuição do índice pluviométrico em todo o país e com a diminuição das temperaturas, nós teremos uma diminuição. Claro que também o esgotamento do número de suscetíveis vai também contribuindo. Então, a tendência é continuar caindo o número de casos. Outro dado importante, e isso é muito significativo para quando nós pensarmos medidas de prevenção e a própria gravidade da doença, a reintrodução, é a circulação dos 4 sorotipos de dengue no nosso país. Há claramente uma predominância do sorotipo da dengue 1, 93,4% dos casos, principalmente sudeste e sul, a circulação é de dengue 1, mas no norte do país nós temos também a circulação do dengue 4, do dengue 2 e do dengue 3. Né? Então, quando a gente fala de dengue, é importante lembrar que as pessoas, a população pode ter dengue até 4 vezes, porque ela pode ser infectada pelos 4 sorotipos e a tendência é que os sinais e sintomas aumentem a partir da reinfecção. Em relação ao número de óbitos, nós tivemos em 2013 494 óbitos. Em 2014, nós tivemos uma diminuição expressiva, 285 óbitos. E este ano, apesar da magnitude da epidemia, nós tivemos uma redução em relação a 2013 de 23,5% do número de óbitos identificados. Em que faixas etárias esses óbitos se concentram? Há uma clara concentração dos óbitos em idosos que apresentam comorbidade, ou seja, são pessoas que são portadoras de outras enfermidades e que, uma vez que se infectam e que desenvolvem a dengue, acabam evoluindo para óbito. Então, 57% dos óbitos estão concentrados em pessoas com mais de 60 anos. E a gente vê uma elevação, principalmente em adulto, que é a faixa etária mais frequentemente que tem a maior incidência dos casos de dengue, mas efetivamente são entre os idosos, o risco relativo de óbito é 20 vezes maior nas pessoas com mais de 60 anos que contraem dengue. O comportamento da dengue, dos óbitos, a letalidade por dengue no nosso país se encontra em parâmetros extremamente baixos, considerados adequados quando se compara o número a estatística da taxa de letalidade em âmbito internacional. Não é possível aqui identificar um padrão de ocorrência de maior número de óbitos em alguns estados, até porque há estados que têm uma quantidade de óbitos, de casos muito pequenos, portanto, esses dados não são muito significativos. Mas quando a gente olha uma série histórica da taxa de letalidade desde 1990, a gente observa que foi tendo um aumento importante a partir de 2003, atingiu o pico na epidemia de 2007 e 2008, e a partir daí houve uma melhoria significativa da capacidade de resposta
do sistema público e privado de saúde no país, e nós observamos uma tendência importante de redução do número de óbitos, né? O que se observa também no ano de 2015. E aqui nós podemos comparar, porque estamos falando em taxa, portanto, esses dados, a taxa de letalidade, ela permite uma comparação histórica no nosso país. Quando nós observamos o que acontece nos demais países aqui da América, né, das Américas, o comportamento da letalidade, a gente vê que o padrão do Brasil é o padrão mais baixo. Os Estados Unidos teve um número muito pequeno de casos, mas é o que a gente observa perto dos demais países, das demais regiões, que nós temos um comportamento bastante adequado, que mostra uma capacidade de resposta do nosso sistema de saúde em relação à dengue. Em relação à chikungunya, é o vírus que encontrado em regiões tropicais e subtropicais da África, no Oceano Índico, no sul e sudeste da Ásia, introduzido no Brasil a partir de 2013, tá certo? Nós temos duas linhas diferentes de casos de cepas. Uma, a Asian, que está circulando no Amapá desde setembro do ano passado, e na Bahia, a CSA, que está circulando desde setembro do ano passado também. Nós tínhamos antes casos que vinham do Caribe, né, militares que voltaram do Haiti, pessoas brasileiras que tiveram na República Dominicana, mas eram casos importados. Então já tínhamos registro. Agora, casos chamados autóctones, ou seja, casos cuja manifestação da doença, a infecção e o desenvolvimento da doença ocorrem efetivamente no nosso país, são registrados a partir de setembro do ano passado. Nós temos este ano 2.568 casos confirmados, são 5.548 casos notificados, alguns casos ainda em investigação, concentrados fundamentalmente no Amapá, principalmente em Oiapoque, e em Feira de Santana e nos municípios no entorno de Feira de Santana. Nós não tivemos ainda uma distribuição importante, embora nós tenhamos casos confirmados em Brasília, né, mas os casos estão concentrados na Bahia e no Amapá. No caso do Oiapoque, né, nós tivemos, a partir da semana epidemiológica 38, um aumento expressivo de casos, mas já observamos agora aqui ao final do ano, houve provavelmente uma diminuição da notificação, funcionamento de serviços de saúde, mas não deve ter ocorrido essa interrupção, né? Na prática esse número deve ter sido mantido, mas hoje já se observa uma diminuição expressiva dos casos no Amapá. Em relação aos casos de Feira de Santana, houve um aumento expressivo dos casos até a semana 40, uma diminuição do número de casos e, novamente, o número de casos que agora começa expressivamente também a diminuir. Lembrando que a chikungunya também é transmitida pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, pelo Aedes albopictus, tá certo? E, portanto, as medidas de prevenção, de controle, são exatamente as mesmas adotadas em relação à dengue. Quando a gente avalia o grau de infestação pelo mosquito Aedes aegypti, um mosquito transmissor da dengue, a gente vê que ele está domiciliado, ou seja, ele ocupa praticamente todo o território nacional, com exceção de uma parte significativa do estado de Santa Catarina, do sul do Paraná e de uma parte do município do Rio Grande do Sul e regiões da floresta amazônica, ele se encontra hoje domiciliado em todo o território nacional, o que é o padrão de repetição em mais de 160 países. O Aedes é um inseto que acabou ambientalmente se prevalecendo nas características da vida urbana, da vida rural, da população não só do Brasil, de outros países também. No caso do Aedes... Opa, desculpa, gente. Apertei aqui errado, deixa eu voltar. Opa, só um pouquinho. Perdão. Aqui. No caso do Aedes albopictus, ele tem uma grande concentração na região sudeste, né, em parte da região norte e da região nordeste, e mesmo no sul, e Santa Catarina, né, que não tem a presença do Aedes aegypti, mas vocês vão perceber que há a presença do Aedes albopictus. Eu queria falar agora das ações de prevenção, contingência e melhoria da assistência que foram adotadas pelo Ministério da Saúde em parceria com os municípios e estados em todo o país. O Ministério primeiro adotou um Plano Nacional de Contingência da dengue e da chikungunya,
com a elaboração de manual de preparação e resposta à introdução da chikungunya, mais recentemente do Zika vírus, com a capacitação de laboratórios para a realização de testes de diagnóstico para a chikungunya, no caso de dengue a gente já tinha, tanto de sorologia quanto de isolamento viral, e este Plano Nacional de Contingência de dengue e chikungunya orienta estados e municípios exatamente ao conjunto de medidas que devem ser adotadas em relação à prevenção, promoção, educação sanitária, controle de vetores, cuidado dos pacientes, manejo dos pacientes graves, enfim, o conjunto de medidas individuais e coletivas destinadas ao trabalho de prevenção e controle da dengue. Importante também, o Brasil realiza já há alguns anos o LIRA, o levantamento rápido da infestação pelo Aedes aegypti. E isso é muito importante porque o LIRA, ele permite que seja identificado por setor censitário o grau de infestação. Isso orienta a ação das prefeituras, dos agentes de saúde, da comunidade, né, que podem, assim, focalizar as ações naquelas localidades que têm o maior índice de infestação. Nós divulgamos o LIRA em novembro do ano passado, outubro, novembro do ano passado, lembrando que esse LIRA é feito pelas próprias prefeituras. O Ministério trabalha os dados e divulga nacionalmente e 1.844 municípios realizaram o LIRA. Em relação a Aedes aegypti, 627 tinham situação satisfatória. 877 já estavam em situação de alerta. Esses são os dados de janeiro, foi repetido em janeiro. 340 em situação de risco. Portanto, municípios que atenderam a determinação do Ministério da Saúde, realizaram o LIRA e puderam orientar as suas atividades, tiveram mais capacidade de fazer enfrentamento dos vetores, diminuir a densidade larvária, a infestação pelo mosquito e, portanto, a cadeia de transmissão da doença. No caso do Aedes albopictus, nós temos hoje, dos 1.844, 1.516 municípios não tinham, deu zero, 216 em situação satisfatória, 58 em alerta e 9 em situação de risco. E aqui está o padrão de como é que a gente considera sinal de alerta o grau de infestação risco quando nós temos acima de 4%. Agora, olha que uma parte significativa que está em branco de municípios não realizaram o LIRA, tá certo? Portanto, estes municípios que não realizaram o LIRA não tiveram a mesma capacidade de enfrentamento da epidemia do que aqueles que tiveram esta informação estratégica para poder fazer a orientação das suas ações. Com base no LIRA, no dia 6 de dezembro, nós lançamos o dia D de mobilização de prevenção e controle da dengue, na cidade do Rio de Janeiro, aqui a presença do prefeito Eduardo Paes, comigo, lá numa unidade básica de saúde, perto lá do Sambódromo, onde tem uma clínica de família, eu não lembro agora o nome da unidade, você lembra, Jarbas? Mas nós fizemos uma grande atividade, inclusive de controle, e agora no dia 7 de fevereiro, já identificando a situação crítica da região centro-oeste, com o governador Lemberg, com o secretário estadual do Distrito Federal e com o secretário estadual do Estado de Goiás, no entorno, nós fizemos também um dia D+1 de mobilização em todo o país. Portanto, tratamos não apenas de lançar a campanha publicitária, mas de mobilizar 2 sábados, adicionais ao esforço de mobilização da comunidade. Fizemos uma campanha de utilidade pública 2014 e 2015, foi lançada em novembro do ano passado, rodou durante todo o verão, no valor de 12 milhões e meio de reais, com o slogan: o perigo aumentou e a responsabilidade também, chamando a atenção para o fato de que agora, além da dengue, nós tínhamos a chikungunya. Aliás, temos a chikungunya e, portanto, como as medidas de prevenção são exatamente as mesmas, a necessidade de redobrar o perigo a nossas ações de prevenção. Nós, a partir do momento em que passamos a ter a chikungunya como uma realidade, incluímos o capítulo no Guia de Vigilância Epidemiológica, enviamos equipes do Ministério da Saúde para apoiar os trabalhos de prevenção no Oiapoque e em Feira de Santana, fortalecendo as ações de vigilância quando passamos a ter os primeiros casos. Elaboramos o Guia de Manejo Clínico e Protocolo de Classificação de risco com a capacitação das equipes estaduais e municipais e estamos realizando uma sequência de videoconferências com as secretarias estaduais.
Um dado importante é que, da mesma maneira que nós temos um Plano Nacional de Contingência, nós estimulamos estados e municípios a construírem os seus planos de contingência. 19 estados que estão aqui em cor mais escura encaminharam os seus planos de contingência ao Ministério da Saúde. Isso significa o quê? Que são estados que se prepararam, tomaram medidas, adotaram medidas de mobilização para o enfrentamento da epidemia de dengue e chikungunya. Nós também ampliamos a nossa capacidade de análise laboratorial para a chikungunya. A chikungunya ainda não existe um teste laboratorial disponível de mercado. Portanto, é extremamente importante que a nossa rede de laboratórios públicos tenha capacidade de poder dar suporte à rede municipal e estadual no diagnóstico de casos de chikungunya, tá certo? Então, nós temos na região norte o Instituto Evandro Chagas, no Nordeste o LACEN do Pará e de Pernambuco, no Sudeste o Adolfo Lutz em São Paulo, a FUNED em Minas Gerais e a Fiocruz no Rio de Janeiro, no Centro-Oeste o LACEN e do Distrito Federal e no Sul do Paraná, que já fazem o diagnóstico, mas capacitamos outros laboratórios que entrarão agora também na rede de apoio diagnóstico. Outra ação importante do Ministério da Saúde foi o fornecimento de inseticidas para as ações de prevenção e controle dos vetores. No ano de 2015 e 2014, nós disponibilizamos a estados e municípios 228 mil litros de Malathion. Em 2014, 30 mil litros de é difícil falar, lambda-lotrina, veneno, obrigado. E este ano, 68 mil, e do piroproxifem, que é um larvicida, este ano, 120 mil quilos contra 100 mil quilos em 2014. Portanto, nós estamos garantindo, além de mandar mais bombas intercostais, mais bombas nos carros para pulverização, quer dizer, conseguimos construir uma estratégia de apoio a estados e municípios para a ação. Também de maneira inovadora, a Universidade Aberta do SUS disponibilizou esse aplicativo para dengue para os profissionais médicos e enfermeiros, que ajuda muito no desenvolvimento do raciocínio clínico. Ele é muito interativo, muito fácil, a partir das informações das características do paciente, se é masculino, feminino, se é criança, qual que é o peso, quais são os informes, ele vai dando para a gente já orientando o profissional, quais são as medidas a serem adotadas. Isso é muito importante porque nós aprendemos a partir, principalmente da epidemia de 2013, analisando os óbitos, que a partir dos sinais de agravamento, principalmente a presença de dor abdominal contínua e vômitos, além dos sinais característicos da dengue, a hidratação venosa feita de forma adequada evita os óbitos. É uma maneira extremamente importante. Portanto, nós trabalhamos muito junto a estados e municípios, e tanto as redes privadas de saúde, os profissionais que atuam nos planos de saúde, nas clínicas privadas, para que possam adotar as medidas de manejo clínico adequado. Em relação a recursos financeiros, ao longo dos últimos 4 anos e 4 meses, nós repassamos para estados e municípios 5 bilhões de reais no piso fixo de vigilância em saúde, certo? Que é praticamente 90% utilizado para as ações de controle da dengue. E este ano já foram 414 milhões e meio repassados, então 5 bilhões de reais. E em dezembro deste ano, eu assinei uma portaria liberando mais 150 milhões liberados no mês de janeiro, sendo 28 milhões para os estados e 121 milhões e 800 mil reais para os municípios, especificamente para poder reforçar as ações durante o verão. Portanto, são recursos da ordem de 5 bilhões, 150 milhões de reais ao longo desse período de 4 anos e 4 meses, disponibilizados para estados e municípios, sem contar, naturalmente, as ações que são desempenhadas pelos municípios. É importante destacar que as ações de prevenção não são feitas apenas pela área da saúde.
né? Muito das ações de prevenção são desencadeadas pelas áreas de manutenção urbana, desencadeadas pelas próprias prefeituras, que são responsáveis pelas limpezas das áreas públicas, coleta de lixo, coleta dos despejos, fazer o bota fora, né, para tirar os bens inservíveis, que são acumuladores de água parada e, portanto, criadores de mosquito. Então, a ação intersetorial, a ação educativa que as escolas, que as entidades de servir fazem, as ações de mobilização da população para a eliminação dos criadouros no ambiente doméstico e nos ambientes coletivos são determinantes, porque nós temos como arma hoje contra a dengue a eliminação dos criadouros e depois o diagnóstico e o tratamento correto. Aliás, não é o tratamento, porque dengue não tem tratamento, é uma doença viral, mas o manejo clínico correto dos pacientes com dengue. Por fim, eu queria só falar muito rapidamente das vacinas e do Zika vírus. Em relação às vacinas, que tem sido objeto de muita polêmica pública, grande especulação, deixa eu dar uma explicação rápida, particularmente para aqueles que não são afeitos, né, a como se dá o processo de incorporação tecnológica. Nós temos 4 fases para o desenvolvimento, para a pesquisa e desenvolvimento de uma vacina. Ela começa na chamada fase pré-clínica, em que a pesquisa é feita na bancada de laboratório e em animais de experimentação. Superada esta fase, a vacina vai para aquilo que nós chamamos de fase 1, que é a avaliação da segurança da administração do produto em seres humanos, com os primeiros resultados sobre a capacidade que ela tem de desenvolver proteção no organismo dos seres humanos. Concluída a fase 1, a vacina tem condição de ir para a fase 2, que é a avaliação da capacidade de resposta, ou seja, o que ela confere de proteção no ser humano e qual é a segurança que essa vacina tem. Por fim, terminado esta fase 2, a vacina pode ir para a fase 3, que é a avaliação da eficácia. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, precisa demonstrar a eficácia da doença, confirmada virologicamente, que é resultada pela infecção de pelo menos um dos 4 sorotipos da dengue. E no caso da dengue, não interessa, não é importante para nós que ela só responda a um sorotipo. Vocês notaram que eu já mostrei naquele cartograma anterior que nós temos os 4 sorotipos circulando. E tem determinados anos que o número de casos ele é determinado por um sorotipo, aí esgota o número de suscetíveis naquela região, depois do ano que vem, o ano seguinte volta o outro sorotipo. Então, nós precisamos encontrar uma vacina que tenha capacidade de resposta para os 4 sorotipos. Depois disso, concluída essas 4 fases, o laboratório, a indústria, faz o pedido de registro, ou seja, ela apresenta os resultados de estudos, quais são as condições de produção e submete a aprovação da nossa agência reguladora. Aliás, isso vale também se fosse para o FDA, para a agência europeia, para a agência canadense, para a agência japonesa. Essa é a sequência de procedimentos internacionalmente resolvidos. Se uma vacina recebe o registro da Anvisa, ela está autorizada a vender o produto, nas condições que a Anvisa determinar. Isto não significa que ela será incorporada ao SUS. Muitos produtos recebem o registro, sequer vão ao mercado. Outros vão ao mercado, mas não são incorporados ao SUS. Por quê? Para ser incorporada ao SUS, ela tem que ser aprovada pela comissão de especialistas do Ministério da Saúde, com a participação de experts das nossas universidades, das sociedades especialistas, e depois ser submetida à análise da Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, que vai avaliar, primeiro, qual é a necessidade do produto, qual é a eficácia, qual é a segurança, qual é a efetividade e é o custo para a rede pública. Ou seja, o Brasil sustenta, tem capacidade de bancar aquela vacina no preço que está sendo ofertado? Então, essas são as fases. Portanto, uma vacina conseguir chegar ao registro não significa que ela será incorporada. Ela precisa ser necessária, ser boa,
qualificada, ter segurança, ter resposta e um custo adequado para que nós possamos tomar a decisão técnica e política de incorporá-la ao nosso calendário nacional de vacinação, que já é o calendário completo, porque nós fornecemos à população brasileira todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. E hoje nós não temos nenhuma vacina contra a dengue que tenha chegado a esta fase, vencido a fase do registro. Nenhuma delas está registrado em nenhum lugar do mundo. Não são apenas aquelas que estão sendo desenvolvidas no Brasil, mas em outros países. Nenhuma vacina chegou ao ponto de registro. E é claro que tem uma fase 4, que é, depois já de sendo utilizada, do monitoramento do uso para ver se ela produz alguma reação adversa e assim por diante. Bom, nós do Ministério da Saúde fomos contatados. Existem outras iniciativas em âmbito mundial, mas que nos procuraram, que apresentaram seus estudos, que nós estamos, de alguma maneira, acompanhando 4 conglomerados, empresas que estão desenvolvendo vacinas contra a dengue. A GSK, em parceria com a Fiocruz, que é uma entidade que pertence ao Ministério da Saúde, vem desenvolvendo estudos, vem desenvolvendo vacinas que se encontra na fase 2 do estudo. Esta aqui, inclusive, conta com recurso do Ministério da Saúde. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, em parceria com o Instituto Butantan, também está desenvolvendo uma pesquisa que está em final da fase 2, não concluiu a fase 2 ainda, tem previsão agora para o meio do ano de concluir a fase 2, e o Instituto Butantan e INH já entraram com o pedido de iniciar a fase 3, que está sendo avaliado pela Anvisa, mas não concluiu a fase 2 ainda. O Instituto Butantan, como laboratório público, também é fortemente apoiado pelo Ministério da Saúde. Há uma iniciativa de um laboratório privado, Sanofi Pasteur, que já concluiu fase 3 e entrou com o pedido de registro na Anvisa. Eu quero lembrar que entrar com o pedido de registro na Anvisa é uma etapa que, se for concedido o registro, não significa que o Ministério da Saúde irá incorporar a vacina ao Sistema Único de Saúde. E, na semana passada, um laboratório japonês, uma empresa japonesa chamada Takeda, solicitou à Anvisa também o pedido de início de fase 3, tendo concluído, portanto, a fase 2. Essas são, objetivamente, as 4 iniciativas de desenvolvimento de pesquisa que estão em curso de conhecimento do Ministério da Saúde. Quero dizer, de maneira muito clara, antes de entrar aqui no Zika, eu tenho só 2 slides para finalizar minha apresentação, e quero usar o exemplo da vacina proposta, que está sendo pedido o registro pelo laboratório Sanofi Pasteur. Os dados preliminares dão conta de que ela tem uma eficácia, ela responde, teria capacidade de prevenir para os 4 sorotipos de apenas 62%. Ou seja, teria uma capacidade de produzir resposta imunológica em apenas 62%. Que teria uma capacidade de responder aos casos graves, prevenir casos graves, em 83% a 84%. Entretanto, não pode ser utilizado inicialmente em crianças nem em idosos. Portanto, não nos anima a perspectiva da utilização da vacina proposta pela Sanofi. Claro que essa é uma opinião técnica do ministro, eu sou um profissional da área de saúde pública, sou um sanitarista, sou ministro de Estado, tenho todo o direito de fazer uma avaliação preliminar, mas quem vai fazer os estudos são os especialistas, são os cientistas e a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, se a vacina obtiver o registro da Anvisa. Mas não me sinto estimulado, até porque a vacina tem que ser dada em 3 doses, ao longo de 1 ano e, portanto, também não tem boa capacidade de resposta para enfrentamento de um surto, particularmente se for utilizadas em faixas etárias em que a população normalmente não vacina, que é a população adulta. Portanto, as vacinas que vêm sendo desenvolvidas pelos nossos laboratórios públicos, pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz, parece que são mais promissoras, muito embora não tenham capacidade de nos dar respostas a curto prazo.
Infelizmente, algumas notícias que têm sido colocadas que nós teríamos possibilidade de ter a vacina já para o verão que vem são absolutamente infundadas. Nenhum dos nossos laboratórios públicos, nem o Butantan, nem a Fiocruz, terá capacidade de produzir vacina para o verão que vem. Portanto, nós temos que investir na capacidade de prevenção. Prometer para a população uma vacina no curto prazo que não chegará, só desarma a população, desarma os profissionais de saúde pública. Eu quero lembrar um episódio que eu vivi como presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, em 2010, quando eu fui convidado para uma solenidade na Faculdade de Medicina da USP, com o governador de São Paulo, com o então secretário de Estado e com o diretor do Instituto Butantan, em 2010, anunciando a vacina para 2014. E a vacina não deu certo. Teve-se que buscar um outro caminho. Pesquisa e desenvolvimento é assim que funciona. Portanto, é muito mais concreto nós contarmos com a vacina no momento adequado, ela vai chegar um dia, mas no momento adequado que ela chegar, do que a gente lançar uma promessa à população brasileira de que vamos ter aliás, a população do Brasil e a população mundial. Porque, além de tudo, nenhum desses laboratórios hoje, se tivesse a vacina aprovada, teria capacidade de produção no curto prazo do número de vacinas que nós precisaríamos para atender a população brasileira e a população mundial. Eu quero lembrar que o Aedes está domiciliado em mais de 160 países. Portanto, não se trata apenas de um problema sanitário do nosso país. Então, eu creio que ter colocado de maneira muito clara as questões que envolvem as perspectivas de vacina. Ninguém, mais do que o ministro da Saúde, gostaria de contar com a vacina de prevenção contra a dengue. Mas nós só vamos incorporar ao SUS quando nós tivermos uma vacina que seja efetiva, segura e que tenha um custo que seja capaz de ser sustentado e ser disponibilizado para a população brasileira. Por fim, eu queria falar do Zika. Nós agora, recentemente, tivemos a introdução no Brasil, muito provavelmente já deve estar circulando desde a Copa do Mundo, mas só agora fomos identificados, do Zika vírus. É um arbovírus isolado em 1947 na floresta Zika, em Uganda, daí vem o nome da doença, tá certo? Tem uma distribuição predominante na África, na Ásia, na Oceania e na América do Sul. 80% das infecções humanas são assintomáticas, desaparecem espontaneamente de 3 a 7 dias, é aquilo que nós chamamos de doença benigna. A chikungunya, ela causa muita dor. Pode manter dor por algumas semanas, alguns meses, nas articulações que incomodam muito os pacientes. Trazem muito incômodo, mas não tem a mesma letalidade que a dengue, porque dengue mata. Chikungunya não mata. E a Zika vírus é uma doença, de fato, bastante benigna, tá certo? Ela tem, como principal característica, além dos sintomas da dengue, né, a vermelhidão, né, o eczema, e o tratamento é um tratamento simples, tá certo? Diagnóstico laboratorial também. Nós temos trabalhado com notas à imprensa e ao serviço de vigilância, aos serviços que fazem assistência. Temos feito reuniões com os representantes das secretarias estaduais, municipais de saúde, por meio da nossa central, nosso comando, né, de vigilância em saúde. Fizemos inquéritos conjuntos com as secretarias da Paraíba, Rio Grande do Norte e do Maranhão. Temos disponibilizados informações sobre Zika, né, o protocolo da Vigilância Sentinela hoje está disponibilizado e agora, no dia 14 de junho, vamos ter um congresso de medicina tropical em Fortaleza, que nós vamos estar discutindo a interface entre dengue, chikungunya e Zika para o SUS, até porque são 3 enfermidades causadas pelo mesmo vetor, que é o Aedes aegypti. Né? E eu só quero aqui terminar com uma premissa. Claro que são doenças que incomodam a população, dão carga maior sobre o sistema de saúde, mas o que nos preocupa é a dengue. Na dúvida, tratar e manejar a dengue. E lembrar que nós ainda estamos tendo casos de sarampo, particularmente no Ceará, e, portanto, como também é uma doença exantemática que dá vermelhidão, nós temos também destacado o alerta para a gente não desconsiderar a possibilidade de ocorrência de casos de sarampo, particularmente no estado do Ceará. Eram essas as informações, a apresentação que eu gostaria de fazer aos senhores senadores, senadoras, me colocar à disposição. Como eu disse, não tive a pretensão de esgotar depois informações detalhadas de cada estado, de municípios, claro que nós temos à disposição, mas fazer uma apresentação a mais abrangente, mais completa possível aos senhores e senhoras.